Fala, meus amigos, beleza? Tudo certinho? Quero mandar um forte abraço aos meus amigos ateus, agnósticos e livres pensadores, né? E para as pessoas também que já estão libertas desse casulo religioso, né? Impedindo de você voar longe. Ou até mesmo aquelas pessoas que estão tentando se libertar, né? Buscando uma saída. Porque a hora que você acende uma interrogação na sua mente, você vai querer buscar resposta para isso. Beleza? Galera, é o seguinte. Vocês já acho que já devem ter ouvido falar, né? Do tal Zangbeto, né? Que são aquelas palhas que ficam se movendo, né? Dançando perante o que eles acreditam que alguma coisa é sobrenatural, né? Acaba incorporando nelas e vem acontecer aquele fenômeno, né? Uns tempos eu estava em grupos, né? Que como sempre, se não é cristão invadindo, né? É esses angolano, todo esse tipo de pessoas aí, né? Que agregam alguma religião, né? Tanto afro, ou cristianismo, judaísmo, né? Eles entram às vezes em grupos, uns são até pessoas legais, né? Que coerentes, né? Que sabem debater tal assunto, mas outros já vêm naquela ignorância total, né? E o Zangbeto, para quem não conhece, era uma prática religiosa, né? Afro, da religião de Yorubá, né? Lá no Congo. Então eles afirmam que se encontra os guardiões da noite, né? Que eram chamados disso, que eram guardas que acabaram morrendo, né? E seus espíritos acabam incorporando nessas palhas, dando esse movimento que elas fazem. Muitos já viram esse vídeo, podem procurar até no YouTube, né? Zangbeto lá. Quando eu fiquei sabendo disso, eu achei até meio estranho, né? Que você se surpreende. Às vezes você falando que você é ateu, você não acredita nessas coisas, mas tem coisas que no fim começa a te surpreender. Mas quando você acaba se surpreendendo por certas coisas, você quer procurar a resposta. E você não vai ficar esperando, né, isso daí. Então você vai querer buscar alguma coisa. E eu analisei vários vídeos, né? E o angolano, ele veio falar para nós sobre a magia negra. E falou se tinha, quero provar, vocês provar sobre a magia negra, isso e aquilo, né? Sempre as mesmas coisas, né? Sobre como tá hipnose, todos esses truques que eles acabam usando, né? E esses espertalhões lá do Congo, né? Aqueles lado pobre, né? Da África, eles acabam enganando as pessoas com isso, fazendo elas acreditar. E eu peguei e falei para ele que, em vez de vocês ficar perdendo tempo com magia negra, né? Essas coisas que vocês falam que o sobrenatural acaba agindo de tal forma assim misteriosa, vocês não dão o melhor para os seus povos. Que lá, como a educação de uma criança na África, nesses países pobres, no caso, né? Alimentação, né? Em vez de fazer uma palha virar alguma coisa, faz o quê? Gerar alimento para eles. Dá uma boa, né, condição de vida para peça para esses espíritos, como vocês chamam, né? Assim, melhorar a vida das pessoas aí. Que se não é pessoas de outros lugares a fazer contribuições para esses países subdesenvolvidos, nada ajuda. E vocês ficam nessas práticas, nessas enganações, né? Sempre fazendo o quê? As pessoas acreditarem nisso para dar lucro às pessoas mais espertas. Aí ele falou, então você acha que é mentira? Eu falei, pô, é lógico que é mentira. Então, ó, já é que a pessoa veio falar assim, que você sabe o que você está falando? Eu tô. Aí eu disse para ele o seguinte, você percebeu que quando a palha ela fica virando, ela tem que virar numa posição só, certo? Ela tem que ficar com aquela parte que tem tipo aquela volta, né? Que forma aquela volta redonda
da palha, tipo uma oca, ela tem que ficar apoiada no chão. E nisso, vai uma pessoa lá e debruça sobre a palha, né? E ele bate na palha assim, daqui a pouco dá um tempinho, as palhas começam a virar, né? Começa tudo aquele show, né, de sobrenatural agindo. E as palhas começam a virar. Vira, né? Vai para lá, vira aqui, vira para cá. Só que vocês perceberam que é numa posição só que ela vira. Dá um tempo, ele acaba parando esse ritual, né? Essa prática que eles acreditam, e viram a palha de certa forma, né? Tipo, deitou ela assim, e aquele lado redondo, olha, ela fica encostando. O que acontece? Não aparece nada, certo? Até se surpreende. Você vê que não tem nada lá dentro, certo? E você começa a ficar espantado ao ver aquilo com seus próprios olhos. Não concorda? Só que é o seguinte, aí eu respondi para ele assim: por que a palha só vira numa posição? Aí foi porque é a prática. Eu falei, não é a prática nada. Porque eu acredito numa coisa que, se fosse sobrenatural, que tivesse o quê? Agindo de tal forma misteriosa na palha, a palha virava de qualquer forma, de ponta cabeça, de lado, entendeu? Virada, o que fosse, ela não virava numa posição só. Ela vira nessa posição porque alguma pessoa se posiciona dentro dela e a pessoa se camufla no meio da palha. Aí você começa a perceber vários vídeos que você vê uma janelinha, né, ou alguma coisa para a pessoa enxergar, né, determinada visão. E você vê que no meio fica aquela pessoa, tipo assim, guiando. Mas pera um pouquinho aí, você vai guiar o sobrenatural? Será que você ia ter comando sobre algo que você não poderia ter influência? Não teria nem poder sobre isso? Que nós estamos falando do quê? Sobrenatural. Não é isso? Não fala que o sobrenatural é um mistério que age sobre as coisas que ninguém entende? Pois então, dependendo de um humano, para mostrar o sobrenatural para as pessoas, né? E aquele povo pobre de conhecimento, infelizmente, acaba acreditando e eles saem recolhendo o quê? Dinheiro daquele pessoal, o que as pessoas tiverem de coisas assim, itens, acaba dando para eles. É outra falcatrua. É outra mentira. Eu falei na cara dele. Aí ele acabou falando para mim assim, que ela tinha que virar daquela forma. Quando eu falei para ele ao contrário, eu falei, então você quer provar o sobrenatural? Porque a palha, né, essa tradição que vocês acostumam chamar do Zangue Beto, por que ele só vira numa posição? Eu só quero que você me responda isso. Aí ele, de toda forma, ele tentou falar que a prática era daquela forma. Eu falei, não é não. Pensa, pessoal, pensa, usa o raciocínio, usa a inteligência. Desde quando o ser humano ia ter o quê? Controle sobrenatural. Já fala que é o quê? Sobrenatural, não tem nada a influência nossa ao nosso corpo. É totalmente diferente, né? E aí você vê o cara falando que ela tem que virar daquele jeito. É mais uma mentira, tá aí mal uma coisa o quê? Mal a prática, no caso, refutada. Totalmente. Aí ele pegou e me disse assim, porque você não tem coragem de vir aqui falar o que você disse. Aí eu respondi assim para ele, pra eu ir aí, perder tempo de eu ir aí, para mim não sair com vida? Vocês estão ficando louco? Eu vou desmascarar uma pessoa aí que vive enganando os outros, para mim perder minha vida à toa? Eu falei, não, mas pera aí, você não me respondeu. Por que a palha não viraria de outro lado? Aí ele sabe o que ele tinha falado e não respondeu mais nada. Ele acabou abandonando a conversa. Quando eu entrei lá, outro dia ele não respondeu também. Ele falou que aquela lá era a prática, né, da tradição dos guardiões. Que aquilo lá era uma tipo de magia negra do voodoo que só eles entendiam. Voodoo caralho, tem nada não. Não tem nada não. Se você quer controlar um poder, seja um poder místico, sobrenatural que não seja daqui, você vai ter influência em você estar controlando? Ou o sobrenatural agia sobre você, né? Quando você percebe essas incorporações de pessoa que fala que o sobrenatural está agindo nela, é ela que está tendo domínio, porque você é o quê? Você praticamente é uma ferramenta que está servindo para ela te dominar. Não é isso?
Entendeu? Não falando que você acredita, que eu não acredito em nada. Eu, como eu já disse, sou ateu, sou cético, não acredito. Então nós estamos ajudando as pessoas com base em conhecimento para não ficar acreditando nessas coisas, nas farsas, nas enganações. Porque se você não tem conhecimento das coisas, você não estuda, você não conhece as coisas que estavam tipo assim escondidas, né? Muita informação. Você acaba o quê? Sendo passado para trás, você vira um trouxa, e é isso que eles querem. E aí o quê? Eu acabei falando com esse angolano aí, com essa pessoa aí, né, sobre a magia negra, ele não soube me responder. Não soube. Porque se ele falasse para mim, se eu ver um vídeo com essa oca virada, tipo, vamos dizer, sabe pessoal, com aquela ponta que ela tem, porque ela estila uma oca, né? Aquela ponta dela, que fica para cima, e aquele redondo, ela fica virando em volta lá. Se o sobrenatural agisse sozinho sobre a palha, aquela palha virava de diferente forma. Não interpretasse qual fosse. Mas o problema é que ela vira só com a base no chão. Aí tem outra, né? Que o cara tá dando cambalhota lá e a palha tá virando. Tá virando, tá virando. Meu, a palha fica fazendo malabarismo. Lá tem uma pessoa lá dentro, meu. Entendeu? Tem uma pessoa lá dentro e esses caras vivem tentando enganando os outros, explorando as pessoas de falta de caráter, né? Isso aí é um estelionato, assim como os outros pastores falam ou fazem, né? Diz que curam isso, diz que curam aquilo, mas só lá dentro daquele quadrado, só lá dentro. Por que funciona só lá dentro? Porque vamos entender a pilantragem desses caras. Porque a maioria daquelas coisas que acontecem lá é tudo combinado. É tudo combinado. Eles conhecem pessoas, né? Fazem essas patifarias aí, né? Que eles fazem, mas com pessoas certas. Aí eles vão lá e começam a derrubar pessoas, né? Mas só naquele quadrado. Os caras saem de lá, só cura lá, né? Só cura lá. Aí a pessoa apresenta um problema, né? Passou pelo médico primeiro, passou por todo o tratamento científico, o que a medicina cuidou, depois ela vai dar o testemunho dela lá, falando que Jesus, Deus curou ela. E sempre que nós vemos uma porrada de pessoas fazendo isso, né? Essas práticas que eles vêm colocando nas pessoas, essas enganações, né? Práticas religiosas que eles fazem entre eles, por que eles não vão enfrentar uma fila do hospital? Né? Por que eles não vão enfrentar pessoas lá que estão totalmente agora, né, determinadas, infelizmente, com o Covid-19? Que eles não vão enfrentar pessoas que estão com câncer? Vão curar. Vai curar essas pessoas. Mostra que o sobrenatural existe. Mostra que aquilo que vocês têm aqui, ó, chamado Bíblia Sagrada, aquelas passagens que tem lá, tem poder. Mostra que aquilo existe. Mostra. Simples. Mostra, mas não engana. Entendeu? Põe na prática. Põe na realidade para nós ver. Faz alguém filmar um milagre. Faz alguém, assim, ver que vocês estão curando, né? Segue lá o que está escrito na escriturinha lá, naquele livrinho, no livrinho de conto, né? Naquele livro de fábulas, que o que está escrito lá não vale nada, não vale merda nenhuma, é só falácia, só frases, só poemas, né? Só coisas escritas que não têm poder algum, e vocês fazem dessas palavras terem poder para enganar as pessoas. Tanto uma prática afro, tanto outra, como no cristianismo, é a mesma merda. Vocês vivem tentando enganar as pessoas. O que vocês querem fazer é tentar controlar o ser humano de qualquer forma. De qualquer forma. A verdade é essa. Vocês querem controlar o ser humano de qualquer forma. Enganando as pessoas.
agindo de mau índole. Para que isso? Para que isso? Né? Tem vários versículos lá que mandam vocês curarem pessoas. Mas o que é? O que fala mais? É o dinheiro. Né? Deus. Um rótulo, criado como um rótulo, naquele tempo, de um povo antigo, né? Que vivia para lá e para cá. E esse rótulo virou o quê? Um produto de lucro. Produto de lucro. Porque na sua vida, Deus não age nada. Mas na vida de quem prega o nome dele, ele age. Como um produto de lucro. Que enquanto ele está lá falando de Deus, enquanto ele está lá falando aquelas baboseiras, aquelas mentiras, você acaba caindo nessas ciladas, como se fala, né? Dando o quê? Credibilidade a esses patetas, a esses bandidos, para não falar outro nome, pilantra, vagabundo da pior espécie. Se tem vagabundo, pilantra na política, na religião, é pior ainda. Porque eles enganam as pessoas, exploram as pessoas por causa de lucro, usando um livro sagrado. Que esse livro, naquele tempo, na Idade Média, né? Quem já conheceu sabe o que foi a época da Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, chamada de Inquisição. Esse livro, por causa dessa porcaria, dessa merda, né? Quantas pessoas perderam a vida por ignorância da própria igreja. Aí quando um ateu, ele muda o modo de pensamento dele, que ele não tem, assim, vínculo nenhum mais com crença, com porcaria nenhuma, as pessoas ficam espantadas e nos atacam de tal forma agressiva. Dizendo que nós, tipo, somos obrigados, né, a acreditar nessa crença ridícula. Nessa mentira que dizimou vidas pra caramba. Pô, daí você fala, um negócio sagrado que, tipo, eu seguia, fulano seguia, isso, aquilo. Tirou vida de pessoas. Louco, mas por que Deus permitiu isso? Aí você começa a pensar, gente, a religião, ela tem isso aqui, ó. Sabe isso aqui? Manchado de sangue. Manchado de sangue. E só uma pessoa cega e analfabeta que não vai perceber. Por que existe Roma? Por que existe Vaticano? São poderosíssimos, são ricos, milionários, por quê? Tudo isso foi de pessoas que eles tiraram a vida no passado, por não aceitarem essa maldita crença, por não aceitarem o cristianismo. Eles matavam até judeus, matavam outras pessoas que não acreditavam na mesma crença que eles. E aí você quer vir passar lição de moral em pessoas que não acreditam nisso? Você toma como se fosse o nome de um assassino, seguindo tais dogmas monstruosos, dogmas que controlavam as pessoas naquele tempo e tiraram a vida delas inocentemente por causa de um tal livro, por causa de uma religião, por causa de uma criação de pessoas ambiciosas. Porque você pode ver quem que cresce na religião, quem que cresce, quem que tem aquele, né, um padrão de vida alto, que você vê aí milionários,
tudo essas pessoas, tudo esse bando de filho da puta, entendeu? Bando de ladrão, bando de pilantra, sem vergonha. Por que eles crescem? Porque eles pregam essa maldita palavra. Porque eles pregam o nome de um Deus que não existe. E por causa disso, eles têm lucro. Mas ele tem esse lucro por causa de vocês que alimentam o luxo e a riqueza da vida de príncipe deles, vindo, infelizmente, do seu suor derramado pelo seu esforço, do seu trabalho. Então essas práticas, tudo isso que eles falam e tentam impor em você, põe para a realidade. Põe aí, ó. Põe aqui, ó. Põe em prato limpo, entendeu? Põe em prato limpo. Não faz cura num lugar onde que só tem aquela concentração, né, de pessoas. Música de fundo na hora que tem lá, que ele vai colocar a mão na tua cabeça. Eu passei por isso, eu sei como é que era. Não faz isso. Faz assim, ó, para as pessoas verem que o sobrenatural, o que age, é real. Provando isso é um outro assunto. Provando isso vai mostrar muita coisa. Mas eles fazem? Não. O que eles fazem? É te enganar. E enganam pessoas, infelizmente, sem conhecimento. Enganam pessoas irracionais. Que pessoas não pensando, para eles, é bem mais fácil para enganar. Você vai acreditar em qualquer coisa, você vai acreditar em anjo, você vai acreditar em demônio, você vai acreditar em paraíso, você vai acreditar em rua dourada, né? Que um retardado ter falado aí, que o céu é repleto de rua dourada, né? Pedra preciosa. Será que esse filho de uma égua foi lá para ele ver? Ou porque está num livrinho, né? Ou foi a revelação que um Miguel ou Rafael, né? Veio aí, né, o Gabriel e falou para ele alguma coisa. Porque lá naquele tempo, lá, os anjos, cada um tinha uma função, né? Proteger as pessoas. Tem até o anjo que cuidava de doença, né? Hoje ele cuida? Cadê essa porcaria? Cadê esse ser alado aí para vir agora ajudar as pessoas aí? Cadê eles? Ah, mas na Bíblia ele estava lá. Na Bíblia ele fez um monte de coisa. Até ajudou uma pessoa que estava dentro de uma cova de leão, né? Um anjo apareceu para ele lá e falou, né? Que não ia, acontecer nada dele. Era, só Daniel ter fé, no caso, né? Que nada ia acontecer para ele. Então, lá o que acontece? Tudo que é escrito lá é fácil acontecer. Mas quando você põe para a prática, para a realidade, isso aí não existe. Isso aí não existe. Mas líderes religiosos, pessoas espertas, vão tentar fazer você ficar preso, porque é vocês que alimentam a vida de luxo deles. Sacerdote, líder, padre, bispo, cardeal, né? Pastor, guru, esses outros negros aí que você toma aquele negócio lá, você vê até, né, elefante voando, você vê tudo. Aí desperta o seu chakra, como eles falam, o terceiro olho, você enxerga tudo. Mas naturalmente, no corpo físico nosso, ninguém vê nada. Aí você tem que tomar alguma coisa para você enxergar. Então, sempre o quê? Sempre aquela muleta, né? Você tem que apoiar. Sempre é isso. Sempre é isso. E é isso que eles vão fazer enquanto vocês vão despertar. A verdade é essa. Sempre te enganando com uma muleta. Porque até hoje o sobrenatural mesmo, em si, não apareceu para provar a sua existência. Não apareceu para provar que ele é real. Não mostrou-se verdadeiro. Então, prática religiosa, nada. Teoria é uma coisa, prática é outra. Seja qualquer uma que inventam, se você não for esperto, você vai cair. E você vai cair fácil, porque eles fazem você cair. Certo? Então, o Zanguebeto por hoje virou.
Virou, 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 virou e vai ficar virando numa posição só. Por quê? Porque se existisse o sobrenatural nele, ele não viraria numa posição só. E assim, ele viraria em várias posições, mostrando que o sobrenatural que estava agindo a um fenômeno naquela palha era real. Mas infelizmente, né, como eles vivem logrando as pessoas, isso não passa de mais uma farsa. Beleza, pessoal? Estamos juntos pelo conhecimento e vamos lutar lado a lado e desmascarar essas farsas das religiões, independente seja qualquer uma. Derrubar esse vírus, esse câncer, essa doença que enlouquece as pessoas. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!